Se você entrar na história, porque a gente não consegue, como cristão, fazer noção de quem era Marcos, João, André, aquele pessoal que aceitou Jesus. Jesus passando, né, ele forma esse grupo de discípulos, ele traz esse grupo de discípulos para si, ensina para eles princípios do Evangelho, mas eles são homens humanos como nós, que tinham vontade de pecar, tinham os seus pontos fracos, tinham os seus pecadinhos. Então eles agora vão ter que fazer o quê? Vão ter que tentar colocar dentro deles essa palavra de conforto e tentar viver um evangelho anunciado improvisamente. Por que improvisamente? Porque os discípulos, mesmo como judeus, eles esperavam aquele Cristo glorioso que viesse poderoso para libertá-los da opressão dos romanos. Mas não foi isso que aconteceu. Veio um carpinteiro, né? Na verdade, o Evangelho, existe uma briga no Evangelho de Mateus com o Evangelho de Mateus. Os judeus dizem que Mateus escreveu este Evangelho em hebraico. Aí alguns retrucam dizendo que ele não escreveu em hebraico, porque a língua falada na época dele, né, inclusive por Jesus, não era o hebraico, era o aramaico. Aí um outro rebate dizendo que todo judeu, mesmo falando o aramaico, quando discutia os textos sagrados, discutia em hebraico. Então as crianças dos judeus daquela época, aos 12 anos, começavam a estudar hebraico para poder aos 13 fazer a leitura da Torá. Isso é uma lei judaica, que eles chamam de Bar Mitzvah, eles fazem até hoje. O menino se prepara para a primeira leitura da Torá na sinagoga. Então um pouco de hebraico todo judeu sabia e sabe. E nessa transliteração o texto chama Jesus, o pai de Jesus, de ferreiro e não de carpinteiro. E também Jesus de ferreiro, né? Houve uma confusão na transliteração e transliteraram como carpinteiro. Mas não é um problema, por quê? Porque todo carpinteiro tinha que ser um pouco ferreiro. Quando ele fazia a roda da carroça, por exemplo, a armação por dentro era de madeira, depois ia uma tira de ferro para poder proteger. Então tinha que ter habilidade nas duas, foi só uma questão de preferência na hora do texto. Mas cada um vivia a sua vida com problemas, né? A história conta que eles não ficaram unidos até o fim, que eles se dividiram, 6 deles saíram, ficaram só 6. Fala, inclusive, a história conta daquele episódio onde Paulo e João Marcos, que foram fazer missão e um teve que voltar, foi, né? Falou, não dá certo, Barnabé, né? Isso. Então, eles viviam uma vida normal, como a gente vive, dentro de uma esperança que aos poucos morrendo, porque já era tarde e esse Jesus não tinha voltado. Quando ele passa o Apocalipse, ele consola, dizendo que essa volta era dali poucos dias, era em breve, o tempo estava terminando, e eles esperavam aquela destruição de Jerusalém. Aquela guerra judaico-romana, ela começa em 66 depois de Cristo e vai terminar só em 73. Ela tem 7 anos de guerra. Com 3 anos e 6 meses, 7 meses de guerra, digamos, nos primeiros 3 anos e 6 meses, a guerra ela foi uma guerra de destruição e depois ela deu uma amenizada. Quando pensavam eles que ela ia melhorar, ela estendeu-se até 73, completando 7 anos de tremenda perseguição dos judeus, que é quando termina com o fato dos judeus se refugiarem em um monte. Os romanos sitiam Jerusalém, né? A cidade já estava destruída, foi em 70, eles queriam matar os judeus, e 990 famílias de judeus foram encurralados, né? E aí o sacerdote da época, o Macabeu, chama os maridos e diz, mata a esposa e os filhos todos, e depois se mata, porque nós não podemos cair vivo na mão desses índios. E foi um dos maiores massacres que finaliza essa guerra judaico-romana. Todos morreram. Quando Roma entra no local que eles estavam refugiados, não havia um judeu vivo.
Os únicos que superaram essa destruição de judeus religiosos foram os fariseus. Os saduceus, que faziam parte da aristocracia, sumiram, os zelotes sumiram, os essênios, né, também sumiram. Os essênios eram mais dados à prática da lei e a estudos. E os fariseus continuaram sobrevivendo. Então essa igreja, ela recebe esse consolo de poder. E o império em si, ele nunca demonstrou, mas ele tinha medo da igreja. Ele não tinha medo da igreja como, digamos assim, um fator de guerra e destruição. O que aterrorizava o império era a coragem que eles tinham de morrer pela fé. Porque se eles não fossem dotados dessa coragem, o cristianismo desapareceria. Você planejaria ataques, faria uma estratégia de guerra, de invasão, mas eles, mesmo quando iam dar a vida, eles davam a vida convictos que teria uma esperança, que tinha uma ressurreição, né?